Boa noite, companheiros. Eu espero transmitir a vocês um pouco dos conhecimentos acumulados nesses 52 anos de militância na área imobiliária. Primeiramente, eu quero cumprimentá-los, pois eu tenho, graças a Deus, nasci na roça, no rabo de enxada, com 7 anos de idade. Um vizinho do meu pai chegava a ele e falava: seu Manuel, o senhor procure alfabetizar os seus filhos, porque dentro de 10 anos no Brasil, quem não souber ler e escrever, não terá emprego sequer de lixeiro. Eu venho militando nos estudos, ainda estou fazendo uma especialização ultimamente, já cursei 2 faculdades, fiz alguns cursos técnicos também, mas me identifico sempre como corretor de imóveis. O pessoal muitas vezes me chama de advogado. Não, eu não sou advogado, eu sou corretor de imóveis. E eu parabenizo a vocês todos que, dentre as profissões que vocês escolheram esta magnífica profissão. Corretor de imóveis é o único cidadão profissional que tem acesso às mais altas cúpulas financeiras para transacionar um imóvel grande ou pequeno, coisa que outras profissões não têm esse acesso. Então, o pouco que eu aprendi trabalhando na área de imóveis, tive a felicidade de fazer algumas assessorias, cujas assessorias eu vou fazer alguns relatos para os senhores e dizer a vocês. Vou falar a vocês com uma pergunta. Vou dirigir a pergunta a este senhor. Quem o senhor escolheria para lhe assessorar na compra de um imóvel? Um advogado ou um corretor de imóveis? Por quê? Porque tem mais conhecimento que o advogado nesse campo. Exatamente. Ocorre o seguinte, nós, advogados, nós somos apenas instrumentos de meio. Quem se deu o cuidado de ler atentamente o Código Civil atual, verifica lá no artigo 722 ao 727, que hoje o corretor é um instrumento de fim. Se ele proporcionar a seu cliente qualquer tipo de prejuízo, ele irá responder com o patrimônio particular dele. A menos que ele pegue um cliente que não tenha nenhuma experiência, não tenha nenhum advogado que possa falar por ele. Então, veja, o advogado, ele advoga, ele fala por você. Você dá a procuração, tudo bem. O corretor, não. O corretor, ele é responsável, tem a responsabilidade total. E não adianta amanhã você dizer que, bom, mas eu não sabia. Lendo a introdução do Código Civil, ninguém pode se excusar de conhecer a lei. E todo profissional, basta dizer que é o seguinte, hoje, o corretor de imóveis não fica adstrito apenas a ter o curso primário e vir aqui e tirar uma carteira, não, hoje ele tem que ter, no mínimo, o colegial completo para poder participar e ser corretor de imóveis. Portanto, é um cidadão de grande conhecimento. Outra coisa, problema das certidões. Vejam bem, há um tipo de certidão que pouca gente dá importância. Embora hoje, de acordo com a norma da Corregedoria, os escreventes são obrigados a exigir essa certidão para a lavratura de uma escritura. É a certidão trabalhista. É uma dos únicos, é uma da única prescrição que só se efetua em 30 anos. Eu tive a oportunidade de fazer assessoria para um cliente que, lamentavelmente, havia adquirido um imóvel que há 25 anos atrás teve uma ação trabalhista, ele não tomou o cuidado de extrair todas as certidões necessárias
E agora ele veio me procurar e falou assim, o que eu faço? Faz um acordo com o credor, acerta, porque você vai perder teu imóvel. As certidões, por exemplo, dos distribuidores forenses. Hoje nós temos, no meu escritório eu utilizo muito, nós somos filiados ao Serasa e à Associação Comercial. Eu utilizo esses dois instrumentos como instrumento de informação. A Associação Comercial hoje tem um custo muito baixo, você dá uma clicada no teu computador, você tem a vida do cidadão que está vendendo ou comprando o teu imóvel. O que evita grandes prejuízos para o corretor numa transação imobiliária. Dá licença. Embora, quando você pede num distribuidor forense, os executivos fiscais e os processos em andamento, ali vem todo problema que tenha possibilidade daquele cidadão na praça. Por aí, já uma grande base para você evitar que o teu cliente faça um negócio mal feito. Porque se houver, por exemplo, um cidadão com qualquer tipo de problema na justiça, há de cautela. Eu fui, inclusive, o mês passado, em Santo André, porque o meu cliente estava comprando um imóvel, cujo nome é muito comum, e aparentemente me parecia que o cidadão era correto, e a família também. Mas havia lá um mundo de processos em Santo André. Eu fui ao fórum, peguei processo por processo, pedi cópias para anexar no meu laudo de informação para o meu cliente e mostrei a ele, olha, este cidadão não é aquele que está lá sendo processado. Um outro grande problema que você só colhe isto na associação comercial, numa informação do CPF do cidadão. Quando você pede um SEGAM na associação comercial, você desculpe estar falando da associação comercial, porque eu sou diretor também na associação comercial. Então, eu creio que vocês todos deviam se associar, porque é muito barato, e vocês têm uma informação precisa e excelente. Quando você pede um SEGAM, vem lá, o Antônio da Silva, RG, CPF tal. Participa da empresa XYZ. Quando surgem esses casos, se for uma pessoa jurídica, comercial, de junta comercial, eu mando pedir um breve relato para ver como é que está a situação da firma dele. Porque amanhã, numa ação mais complexa, numa desconsideração de personalidade jurídica, vai atingir aquele imóvel que ele vendeu para o teu cliente. Um outro detalhe de grande importância também, as certidões federais. E muitas das vezes o cidadão tem uma empregada doméstica e, por qualquer razão, esqueceu-se de recolher lá o INSS, o FGTS, ou a nossa profissão. Nós esquecemos de pagar a anuidade do Cresce. Quando você menos espera, você tira uma certidão na federal, está lá o teu nome carimbado, desculpe a gíria, porque você tem uma pendência na praça. Então, todos esses detalhes são de grande importância para que vocês não tenham prejuízo. Lamentavelmente, eu não causei prejuízo ao colega, mas convidei-o para vir ao meu escritório, fazer um acerto. Ele vendeu uma casa com instrumento particular de compromisso de compra e venda, o imóvel financiado. O cliente me procurou, falei, o que eu faço? Ele te vendeu, intima ele para tal dia e hora, passar a escritura em tabelião e desfaz o negócio. Chamei ele no escritório e falei assim, olha, lamentavelmente eu vou fazer isso, porque o cliente quer pagar a integralidade do coisa, você tem que dar a escritura. E como é que você vai fazer? Bom, ele resolveu devolver em dobro o valor que o cidadão deu de sinal e liquidou o problema. Que são cuidados muito importantes na redação de um contrato.
deve-se colocar a nomenclatura exata. Porque é tão simples. Os contratos, eles são ou de compra e venda, ou de cessão e transferência, ou hoje ainda tem o contrato de transpasse. O contrato de transpasse também é outra coisa muito simples. O teu cliente tem um imóvel financiado e, por qualquer razão, não tem mais condições de pagar as prestações. Ele quer fazer o transpasse desse imóvel. Você simplesmente notifica o agente financeiro da tua situação, que você não pode cumprir com aquelas obrigações, e você vai transferir isso para um terceiro. Você faz isso, inclusive, através de escritura pública, e o agente financeiro é obrigado a aceitar, desde que o comprador indicado preencha todos os requisitos, nome limpo, renda, etc. Isso não há... Antigamente era uma dificuldade para se transferir o imóvel financiado. Hoje, a própria lei propicia uma série de vantagens para o financiado. Eu estou com muita sede. Olha, eu sou filho de português, mas não comi bacalhau hoje, não. Pode ser. Eu vou contar a vocês só não vou citar nomes, porque a ética profissional nos impede de citar nomes. Certa ocasião, chegou um cliente indicado por um outro cliente. Esse outro cliente, até posso falar o nome dele, porque ele não está mais na praça, era o dono da Semp Toshiba, o dono da Semp. Eu fiz uma assessoria para ele, eu fiz toda a homologação da propriedade dele no Rio Sumaré. Vocês talvez não conheçam, o Rio Sumaré hoje é onde é a Avenida Sumaré. E esse cidadão vendeu a Semp Toshiba para o japonês e internou o dinheiro dele todo num banco estrangeiro. E, uma certa feita, estava ele lá no banco, o presidente do banco perguntou a ele, olha, eu estou comprando um imóvel, mas o meu jurídico aqui não me deu segurança para mim fechar esse negócio. Aí ele falou assim, olha, quem sempre fez minha assessoria é um portuguesinho lá da Moca, que não é nem advogado, mas vai lá. Já na época eu já era advogado, já tinha me formado. Aí ele veio lá e trouxe para mim uma matrícula do registro de imóveis. Eu vou me reservar o direito também de não dizer quem é o registro de imóveis, porque isso é uma falha crasso, não é possível o cidadão fazer isso. Bom, trouxe, eu simplesmente fiz exatamente isto. Falei assim, olha, o senhor não vai comprar esse imóvel, porque isso aqui é tudo montado. Eu falei assim, não é possível. Aí o secretário dele estava na minha frente, telefonou e falou, doutor fulano, o doutor Daniel aqui diz que essa documentação é toda montada. Assim, fala para ele que ele está ficando louco. Tá bom? Assim, fala se ele me dá um laudo por escrito. Eu falei, vou lhe dar um laudo por escrito, ele vai me pagar X, e vai ouvir exatamente no meu laudo por escrito tudo que eu estou falando por telefone. Agora ele quer gastar, vamos lá. Bem, o cidadão me contratou por telefone, falei, pode fazer. Perfeitamente. Eu fui ao DEIC, primeira coisa que fiz, pedi uma certidão da carteira de identidade. Inclusive, eu vou até explicar para vocês como é que se faz isso, que é muito simples. Você reúne uma xerox da tua identidade, um comprovante de residência, faz um requerimento, vai na Casper Libro, dá a entrada e depois de 8 a 10 dias você vai lá buscar a certidão da identidade do cidadão. Fui na funerária, como tratava-se de uma inscrição de 1942, o cidadão que está vendo só podia estar morto. Porque fui na funerária, pedi uma certidão do cidadão também. Não deu outra. O cidadão está morto já há muito tempo.
peguei a procuração que estava instrumentalizando toda esta documentação, e eu não mando. Eu cobro o meu preço, mas eu não mando. Fui a Itacoaquecetuba, no cartório, falei, meu amigo, eu quero ver o livro dessa procuração aqui. Ele falou assim, o papel é daqui do cartório, mas a procuração não existe aqui. Aí, mandei o laudo para o cidadão, me pagou corretamente, só que ele ficou assim, não acredito. Me telefonou, falou assim, doutor Daniel, quero conhecer o senhor. Aí eu vim aqui, perto do mapping, aqui não vou citar nomes, senão vocês vão identificar quem é, eu não gosto de falar nomes, não. Eu disse, olha, como o senhor, o meu funcionário, disse que o senhor simplesmente, mal e mal, abriu a matrícula, o senhor não perdeu um segundo e disse a ele que isto era montado. Isto é bom para vocês, prestem atenção, isto é muito importante. Quando vocês verificarem, veja, uma área de terreno, essa área de terreno era aqui no Morumbi. Quando você verificar uma área de terreno que há muito tempo está lá parada e ninguém faz nada, quando surgir uma venda dessa área, tomem cuidado. Porque os malandros estão ávidos em cima disso, vão na prefeitura, compram todo mundo, vão no registro de imóveis, compram o escrevente, mudam a matrícula, fazem o diabo. Quando eu abri a matrícula, ele falou assim, como é que o senhor percebeu? Eu falei, doutor fulano, veja, eu tenho pouca experiência do ramo, mas quando eu vejo aqui, em 1942, a Dona Maria das Quantas lá, com RNE, falei, o RNE foi instituído no Brasil em 1998 para a regularização dos imigrantes que estavam aqui. Então, só por aí não precisa fazer mais nada. Mas tem a RNE, CPF, Estado Civil. Falei, isso naquela época, antes de 73, antes da 6.015, disse, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, é muito simples. Quem conheceu o decreto 58 e conhece hoje a 6.015, é tranquilo de identificar. Então, vocês têm que ficar atento não só na nomenclatura de documentos, no imóvel que está lá parado há muito tempo, que algum espertalhão montou uma documentação para vendê-lo. Tem uma série de casos que passaram pela minha mão, entendeu? Que se eu ficar contando aqui, eu vou ficar a noite toda só contando história, está entendendo? Tem bastante tempo. Eu gostaria de, inclusive, que é uma maneira de eu aprender e vocês aprenderem um pouquinho comigo. Eu gostaria de deixar, inclusive, abertas as perguntas para responder o que for necessário, o que eu tiver capacidade de responder, veja bem. Resumindo, esse caso que o senhor acabou de narrar, porque depois o pessoal que está em casa não escuta. Certo. Resumindo, esse caso que o senhor acabou de narrar para nós, foi constatado assim, um documento antigo com nomenclaturas atualizadas, é isso? Exatamente. Exatamente. O que comprova, em 1942, foi o ano que eu nasci, eu não me lembro quais eram as expressões daquele tempo, mas esse RNE é coisa bem mais recente e não tinha por que o nome daquela senhora que estava na matrícula Exatamente. Ter essa sigla. Ela, de fato, era estrangeira, era italiana. Sim. Mas não tinha o porquê a nomenclatura do documento constar esse RNE. RNE. Porque o RNE, aliás, eu ganhei um processo muito grande com um RNE. Nós discutíamos, tinha um cliente, discutia o direito da propriedade. O outro discutia que não, o direito da propriedade era dele. Então, eu judiei bastante, inclusive, da pessoa, porque eu só na última hora que eu chamei a atenção e ganhamos o processo. Ele disse, não, isso é meu. Juntou a documentação, tudo bonitinho, firma reconhecida, com tudo em ordem. Quando eu entrei com uma petição pedindo para indiciar o cartório que reconheceu a firma, eu disse, o senhor está ficando louco, o senhor vai preso.
não tem problema. Por quê? Porque constava lá um RNE de um cidadão que não existia. Naquele tempo era modelo desenho. Deixa eu aproveitar e tomar um pouco de água. Meu nome é Amauri. Se a RNE foi instituída mais ou menos em 1990, 98. para os estrangeiros. Exato. Exato. Foi em 1942, mas em 1998 ela tirou esse RNE. 10 anos depois ela pode vender um imóvel que ela já tinha o RNE, não seria isso? Sim. Por isso que constaria lá. Sim, veja bem, está correto. Só que nós temos no direito imobiliário um instituto que chama-se princípio da continuidade. Quer dizer, no princípio da continuidade, o direito não volta para trás. O direito só vai para frente. Entendeu? Então, veja bem, como em 42 o senhor não tinha RNE e depois de 98 podia colocar o RNE, pode colocar, mas não naquela transação referente àquele imóvel que ela adquiriu. Retroativa à data que estava sendo Não vendida. pode ser retroativo, está entendendo? Certo. Então, surge muito... Eu estou fazendo um trabalho hoje, eu tive o privilégio, também não vou citar nomes, de ser convidado pelo maior escritório de advocacia do mundo. Estou fazendo um trabalho de um levantamento de uma propriedade de uma família de 1854. Então, isso também é fácil para vocês. Quando vocês tiverem muita dificuldade em esses imóveis antigos, é muito simples. Na Rua Voluntário da Pátria, no Patrimônio do Estado, vocês vão lá, verifiquem a mapoteca, localizem o imóvel, e ali vocês pedem, vocês vão ter tudo quanto é informação. Todas as falsificações, tudo que... tem tudo registrado lá. Entendeu? A Rua Voluntário da Pátria no metrô... Como é que chama? É Carandiru. Metrô Carandiru. Esse é o arquivo do Estado. Então, são trabalhos... eu fui lá, inclusive, pedir um mapa, e justamente o mapa principal que eu precisava estava em tratamento, por causa dos fungos, etc. Eu já marquei outra data, porque lá você tem que ir lá, escolher o mapa na mapoteca, marca dia e hora, vai e eles te atendem. Entendeu? Mas é muito importante, porque amanhã você resolve. Bom, mas o meu bisavô tinha uma propriedade. Eu só estou fazendo esse trabalho, não vou citar nome de ninguém, eu só estou fazendo esse trabalho por uma razão. O cidadão está na posse do imóvel. É lógico que é um grupo, que a área são 5.800.000 metros quadrados. Ele está na posse, mas, por força dos dispositivos legais, ele não pode ajuizar usucapião. É complicado. Passou 20 anos, está usucapido automaticamente. Então, o que eles estão fazendo? Lamentavelmente, mas é isso. Eles estão fazendo um trabalho para encaixar o domínio desta família que existe realmente em cima da área deles. E eu estou procurando encontrar todos os acidentes naturais para que possa fazer uma redação e depois o engenheiro, o agrimensor, vai passear lá pelo terreno, faz todo o levantamento corretamente, manda a planta, memorial descritivo, a RT, todos aqueles detalhes, certidão, inclusive, de georreferenciamento, porque se não juntar todos esses requisitos, a instrumentalização não fica completa, e quando chega aqui, no bendito Dr. Fausto, que é muito bom agrimensor, não passa. Então, tem que complementar corretamente. O Licínio, vê se tem algumas perguntas que tiver, eu tenho satisfação em... É só o Estado de São Paulo. Quando se o senhor quiser fora do Estado de São Paulo... Olha, quem for fazer pergunta... todo o Estado de São Paulo. Quem for fazer pergunta, faça pelo microfone, porque senão o pessoal de casa não percebe. Voltando ao assunto, então, essa sindicância pode ser feita só São Paulo ou nas periferias, São Bernardo, São Caetano, Diadema? Isso que eu quero saber. É dentro do limite do Estado de São Paulo todo. Tá. Como nós temos aquela bendita discussão do Paranapanema. Sim.
Lá é um tipo de um problema muito sério. Lá são áreas devolutas, entendeu? Que foram cedidas para alguém e tal, acabaram regularizando, e o que ocorreu? Hoje tem... Cada um quer invadir um pedaço, entendeu? Mas é todo o estado de São Paulo. Doutor Daniel, seria interessante se o senhor pudesse, todos, a maioria aqui sabe, mas acho que o senhor tem até alguma coisa mais interessante que a gente possa incluir. Os documentos, relacionar os documentos para nós, tanto do comprador como do vendedor. Certo. Eu ainda não tinha nem aberto a minha pastinha, que é um roteiro é um roteiro para poder trabalhar. Veja bem, para a venda do imóvel, nós temos a instrumentalização de compra e venda para cada tipo de imóvel. Eu vou falar o que mais se vende hoje, que é apartamento. O apartamento, não tem segredo nenhum, que quando ele passa para o registro de imóveis, já foi feito aqueles cálculos da PNB 140, atribuindo frações de ideal, área privativa, área exclusiva, área comum, etc. Quando é aberta a matrícula, você pode ficar tranquilo que a documentação está em ordem. Caso contrário, o registrador não registraria, porque hoje os fiscais do governo são tabelião, registro de imóveis. E os três estão ligados às três fazendas, que são obrigados a fornecer informações para prefeitura, estado e federal. Então, ninguém se arrisca. O que acontece? Para uma compra de um apartamento, primeiro passo é você verificar a matrícula do registro de imóveis. Muita gente fala, mas eu quero a escritura. A escritura não é, o principal. Quando está ali no R da matrícula, que foi vendido para o Zé das Couves, ou a Maria da Esquina, entendeu? Ele está registrado ali, no caput da matrícula, ele já tem todo o conteúdo do imóvel, que é obrigatório. Bom, documentos necessários, principalmente dos vendedores. Cartão de pessoa física do Ministério da Fazenda. A cédula de identidade, se estrangeiro, antigamente era o modelo 19, hoje é o RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Certidão de casamento. A certidão de casamento, eu já tive problemas de cidadão que é casado no exterior, e agora tem um imóvel aqui, mas não tem certidão de casamento, não tem nada. Então, também é muito simples. Exatamente. Hoje em dia, a gente pede comprovante do Estado Civil, que ela pode ter um contrato tem vários tipos de casamento hoje, né? Exato, exato. Veja, é o que eu estava falando. A certidão de casamento, porque, inclusive, as financeiras exigem uma certidão de casamento atualizada. Por quê? O cidadão pode ter se separado, já está divorciado, entendeu? Na certidão de casamento, quando ele for extrair, no verso da certidão sai as anotações de separação, etc. Mas na complementação da instrumentalização seria certidão de casamento, o CPF, o RG, as certidões de cartório de protesto, 5 anos, da residência do vendedor e da localização do imóvel. Certidão da Receita Federal apenas do Estado. Não precisa ser lá de Santo André, São Bernardo, não, do Estado, porque vai acusar tudo. Certidão trabalhista, entendeu? Englobando sempre marido e mulher, porque ocorre, já teve casos no meu escritório, que a mulher tinha empregada e, por qualquer razão, esqueceram-se de efetuar os recolhimentos e foi parar lá
no Departamento do Trabalho, na Receita Federal, e vai para a certidão da Justiça Federal. Então, esses são os documentos elementares de uma transação de um apartamento. Porque planta, essas coisas todas, não precisa discutir, porque o apartamento, para estar aprovado e ter o habite-se, ele teve que passar por todo aquele crivo de exames, de ventilação, a distância de vizinho, a pé direito, tudo isso aprovou, registrou, o apartamento está correto. Agora, temos outro problema que nós temos, é na aquisição de uma residência, por exemplo, térrea. É comum, lamentavelmente, as residências térreas, eu tenho encontrado, seguramente, mais de 50% todas irregulares. Porque o cidadão puxa mais um quartinho aqui, mais outro quarto. E não averba. E ele tem que averbar a construção, e hoje o custo do INSS é muito caro. O INSS é caro. O ISS também é caro. Então, só que para ele averbar no registro de imóveis, aquele pedacinho que ele fez, ele tem que recolher tudo isso. Outros detalhes também importantes, que o cidadão, por qualquer razão, não obedece o recuo mínimo determinado pela legislação. Ele não terá o habite-se, principalmente enquanto tiver o nosso amigo aí, não, ele está rigoroso e não deixa sair habite-se. Está certo, é correto. Em Lisboa, o cidadão fez 50 centímetros uma casa fora do alinhamento, colocaram o trator lá e joga no chão. Quer saber? Porque é lei, não sou eu, a determinação pública. Porque o senhor, como cidadão, pode ajuizar uma ação pública e reclamar uma improbidade do prefeito, ou de quem quer que seja. A Casa Terra, então, o elementar, os documentos são sempre elencados os mesmos. CPF, RG, as certidões normais, e na Casa Terra, observar sempre, se a casa ela está num aclive, está num declive, se você não tem um escoamento de água, se por baixo, na lateral da tua casa, não tem uma tubulação que você é obrigatório a dar aquela servidão de passagem, porque isso, inclusive, desvaloriza o imóvel. Um detalhe simples, que no meu livro eu escrevi, inclusive, o desaguamento. Pouca gente observa que o desaguamento desvaloriza muito o imóvel. O que é desaguamento? São ruas em declive que se encontram em determinado lugar e formam aquela enxurrada de água, e em março você não consegue entrar em casa. Então, são problemas bastante sérios, está entendendo? Outra coisa que é mais complicada do que compra de apartamento, compra de casa, este é bastante complicado, comprar um lote de terreno. Hoje nós temos a lei que regula o parcelamento de solo, e, via de regra, aliás, só um lembrete, em 1980 e qualquer coisa, eu, a dona Ivone Scaff-Narra, escrevemos isso, está registrado no 3º cartório, o Licínio. Eu e mais ela e mais os companheiros que trabalhavam conosco, eu estava na diretoria aqui, escrevemos o seguinte: a lei Lehman irá criar, nas grandes capitais, um grande favelão. Por quê? Eles aboliram o decreto 58, o decreto 58 permitia que você formasse um loteamento, abrisse as ruas, construía, o cidadão que loteava tinha que dar 2 ou 3 mil tijolos, não lembro a metade, uma porta, uma janela, uma cobertura, eu não lembro exatamente as quantidades.
E você fazia a tua casinha, depois se rateava com os amigos, colocava água, luz, esgoto e assim por diante. E assim nascia um bairro, uma cidade. Com a Lei Lema 6766, ele exige que, primeiro, se aplique toda a infraestrutura para ele poder vender um lote de terreno. Quer dizer, o custo é impraticável. Então, começou a surgir os mais abonados, Companhia City, etc., com loteamentos de primeiríssima, de altíssimo padrão, e vendiam, exigiam o preço, e o loteador comum acabou fugindo de São Paulo e foi fazer loteamento de chácaras. Se vocês fizeram um levantamento hoje, nós temos chácaras para vender até 2020. Não consegue vender, não. Que é problema. É os custos, que a chácara ela ainda tem essa prerrogativa de você abrir uma rua, aplica o módulo mínimo, que o INCRA determina, e pronto, e você está lá com o pedaço de terreno vendendo. Então, a aquisição de um lote de terreno, ele tem uma série de detalhes, porque quando o topógrafo efetua um levantamento, faz o piqueteamento, é lamentável. Sempre tem um espertalhão. Eu, inclusive, fui fazer uma perícia numa área e provei com A mais B que o cidadão tinha mudado a valeta para cá. O CREA, inclusive, na ocasião, me chamou a atenção. Eu falei, não, senhor, eu provo. Isso aqui só basta puxar no Google e você vê que está tudo modificado. A distância não é esta. Então, eu chamei o pessoal de braçal. Eu quero que vocês me façam um corte aqui vertical. E faz outro corte aqui vertical. Eu falei assim, olha, veja a análise da Terra aqui e aqui. Mas não é possível. Eu falei, eu sou chato mesmo. Sou chato porque acontece o seguinte, eu aprendi um pouquinho, hoje eu não faço mais nada de perícia, tá? Mas eu aprendi que o trabalho é feito assim. Aliás, quem deu algumas palestras aqui, você não se lembra do Pellegrino? Fora de série, ele teve um infarto numa das palestras, infelizmente. Eu participei muito. Eu sempre participei muito de Cresce, porque eu acho que a profissão de corretor de imóveis é uma paixão. Os meus 2 filhos são corretores de imóveis, não atuam, só um, que é o gerente da empresa, atua, é um grande vendedor, graças a Deus, mas hoje está muito difícil. Moca não tem o que vender mais. Moca acabou. Então, são uma série de detalhes que eu gostaria até que vocês me perguntassem mais alguma coisa para poder aprofundar. Agora, documentação, o básico é esse. O básico é você, as certidões, os documentos pessoais, e analisar sempre com profundidade a vida do cidadão. Porque, normalmente, quando você puxa, por exemplo, uma associação comercial, ser um cidadão e aparece lá embaixo, a empresa que ele participa. Não custa nada. Uma certidão de junta comercial custa R$20. É tranquilo. Você não precisa ir lá na junta comercial. Você é associado da associação comercial, você pede por telefone, no dia seguinte vai buscar. Eles te entregam na tua casa, se quiser inclusive. E aí não custa nada. O cidadão está lá, faz parte daquela empresa, vai mais a fundo, verifica se ele não tem débitos previdenciários, não tem débitos fiscais, porque tudo que tiver não adianta. O privilégio é sempre do governo. Nós temos só obrigações, os direitos são todos deles. Tá? Pois não, companheiro. Boa noite. Gostaria que o senhor voltasse àquele assunto do transpasse. Certo. Que o senhor falou que é só pegar e levar no cartório de notas, que é a lei, que eles faziam o transpasse. Mas eles não fazem se não tiver a interveniência do agente financeiro, não é isso? Não, acho que você não... Desculpa. Eu falei a mesma coisa, só com outras palavras, com uma colocação diferente. Primeiro, você tem que notificar o agente financeiro que você está numa situação difícil e que você precisa repassar essa casa para um terceiro. Via de regra, o agente financeiro não autoriza,
Mas você vai apresentar ao cidadão que está entrando no teu lugar que ele preenche todos os requisitos necessários para obter aquele financiamento. Então, o que acontece? Você pode, se eles se negarem a transferir, você vai a um cartório, leva a notificação. Essa notificação não pode ser uma notificação simplesmente por cartório, não. Você faz uma notificação judicial, que é mais barata do que pelo cartório. O cartório hoje custa R$ 83. Você entrar com uma petição no fórum, você vai gastar R$ 14,79 de oficial de justiça, mas gasta R$ 30, 40 reais. Entendeu? Pega essa certidão e comprova, porque o oficial de justiça certifica que entregou. Com isso, você vai no tabelião, e eles fazem. Tabelião nenhum gosta de fazer. Nenhum gosta de fazer. A gente encontra muita dificuldade para fazer isso. Daí a minha pergunta. Não, mas hoje os agentes financeiros, na Moca eu sou representante da Caixa Econômica. Se você for lá com algum cliente, eu nem vou te cobrar nada, só te indico. Te mando lá para a Juliana, fala, Juliana, atende esse caso aí. Não tem problema. Não há dificuldade. Porque o que há é o seguinte, o grande problema que nós temos hoje, veja, é o problema crucial, é comprovação de renda. Então, aliás, nessa comprovação de renda, eu levei uma multa, tive que pagar R$ 13.000, porque a minha funcionária de casa, minha doméstica lá, queria comprar um apartamento. Eu falei com o Marcondes, que era o diretor da Coab naquela ocasião, e ele falou assim, Daniel, faz uma carta aí que ela ganha X e tal, e não tem problema. E ela tem um apartamento hoje. Depois ela foi embora, foi no departamento de trabalho. Mas, isso faz parte do que eu vou fazer. Tem uma pergunta, por favor. Apartamento, casa, lote de terreno. Eu estou para pegar 2 sítios, tem a escritura, tem a matrícula do registro de imóveis. Que mais cuidados eu devo ter com esses 2 sítios? O senhor disse, apartamento... O senhor falou em apartamento, falou em casa terreno. E terreno. Muito bem. Eu vou pegar 2 sítios próximo de São Paulo. Certo. Tem a escritura e tem o registro, a matrícula do registro de imóveis. Que outros cuidados mais? O senhor deve tomar o cuidado seguinte, verificar no registro de imóveis, quem fez o levantamento perimetral, não precisa ser curva de nível, quem fez o levantamento perimetral e registrou no registro de imóveis, verifique se ele tem o registro no CREA, no INCRA, e apresentou o certificado de georreferenciamento. Porque hoje, quem não apresentar o certificado de georreferenciamento, o registro de imóveis não pode registrar. Mas, via de regra, eles registram tudo. É um problema. Eu tenho esse problema em Santa Isabel. Registro. Bom, quando você vai lá, eles são obrigados. O senhor tem que deixar uma planta depositada no cartório, e o senhor pede uma cópia dessa planta, eles são obrigados a lhe fornecer. E ali na planta está elencado o registro do CREA, o registro do INCRA e o certificado do georreferenciamento. Georreferenciamento. Porque hoje, quando se faz um levantamento de uma área, não se utiliza o teodolito, que do meu tempo, quando eu me formei, era teodolito. Aqui, olha, etc. Hoje não. Hoje o senhor instala o maquinário, colhe do satélite, faz o auxiliar, coloca no CAD 14 e ele faz tudo sozinho. E faz correto. Doutor, na sequência do colega, no transpasse ou repasse, existe sim um grande problema. Eu trabalho com muitos, mais de 90% de imóveis novos, lançamentos. Certo. E quando existe esse problema, eles cobram, as incorporadoras, além de elas terem que aprovar o aceite de aceitar esse novo cliente, eles cobram uma taxa de anuência de 2%. Normalmente é 2%. E se o cliente não estiver dentro dos conformes da avaliação deles, eles não autorizam. Exato. Mas veja, eu disse imóvel financiado, o transpasse de financiamento. Isso. Financiado direto com o incorporador e também ou com um agente financeiro. Quando o senhor tiver um problema deste, simplesmente o senhor
pede para aplicar o Código da Defesa do Consumidor, está entendendo? Salvo erro, eu não estou muito... Salvo erro, artigo 51, está entendendo? E o cidadão ainda vai sofrer uma ação e vai ter que lhe devolver o dinheiro. É problemático, porque a propriedade ele nunca vai perder. Agora, ele pode lhe cobrar, veja bem, quando está no contrato que o senhor assumiu todas as despesas da transação, tais como corretagem, publicidade, etc. Eles põem um elenco lá. Se tiver tudo isso, o senhor vai pagar tudo isso, mas eles são obrigados a transferir para o outro. Ou então ele devolve o dinheiro. Porque hoje nós temos esse bendito Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, se ele tiver com o nome tranquilo para fazer, mas a renda dele não suprir, aí não é obrigado. Não é obrigado. Não, de jeito nenhum. Ele tem que preencher todos os requisitos. Se tiver uma falha num requisito qualquer... essa semana, isso eu até posso falar, porque eu falei com o Ademar. Eu mandei um inventário, aliás, inventário não, uma adjudicação. O cidadão se recusou a outorgar a escritura. Ele falou assim, o que eu faço? Não tem problema, eu pedi uma adjudicação compulsória, veio a carta de sentença, mandei lá para o 7º cartório, para o Ademar, e o corretor tem que tomar todo esse cuidado, porque é um imóvel que vai para venda. E eles colocaram o nome do cidadão trocando uma letra. Trocaram o O pelo U. Eu fiz um requerimento, quando chegou na minha mão, fiz um requerimento na hora, falei para o garoto, amanhã cedo você vai lá, fala com o Antônio Carlos. Antônio Carlos também não fez objeção nenhuma. No dia seguinte fez a averbação, já tem outra averbação na matrícula, porque ele não pode simplesmente apagar, averbou para ficar constando que o nome correto é tal e não como constou. Porque são os mínimos detalhes, né, que está problema. No direito, como é que se ganha um processo? Se ganha um processo com a falha do outro profissional. Dá problema. Eu não vou ensinar ninguém, eu faço o meu trabalho. Teve num esbulho possessório lá em Poá, eu não precisei falar nada. O advogado da parte me deu a ganha de causa tranquila. Falou uma bobagem, ele fez uma pergunta fora de momento. Não pode. Você tem que pensar o que você vai... Por isso que eu digo, o nosso lema no escritório, eu coloco isto. Pense. Você pensando, você está movimentando todos os teus neurônios, toda a tua caixa de inteligência para poder fazer. Analise. Você pensou. Você vai analisar. Será que este é o caminho correto e vai ser certo? Você diz, acho que não é. Então não execute. Agora, quando você pensa, analisa, planeja, pode executar que dá certo. São normas que a gente aprende na vivência. Às vezes eu faço algum bate-papo, não é palestra não, isso aqui é um bate-papo entre colegas. Viu? A gente faz um bate-papo entre estudantes e eles entendem, mas é assim? Eu falei, é assim, santo Deus do céu. Como é que eu faço um trabalho lá na Ucrânia? É a coisa mais simples do mundo. Eu sei o local, sei onde é, tenho o nome das partes. Tranquilo. Ligo para Brasília, falo com o Itamaraty, peço o telefone daquela cidade, ligo para lá, arranho um inglês muito ruim, que eu falo um inglês caipira. Bom, a documentação chega na minha mão. Você vai para a vara de registros públicos, homologa e acabou o problema. Então, as coisas não são difíceis. Elas precisam ser feitas de maneira correta. Muitas das vezes eu chego na faculdade, o pessoal fala, estavam discutindo processo e procedimento. Então, eu falei para eles, olha, é muito simples. Quem de vocês sabe fazer café? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então, eu vou ensinar para vocês o procedimento, como se faz café. Primeiro você pega uma chaleira, põe em cima do fogo, vazia. Depois você põe o pó dentro da chaleira e esquenta bem. Aí depois joga tudo no coador e joga água em cima. Bom,
Mas isso não é a maneira correta, exatamente esse é o procedimento. Quando você termina, você põe a água no fogo esquentar, põe o café para ferver, coa, você tem o café. Esse é o processo. O café é o fim do procedimento que dá o processo. Então, as coisas têm que ser sempre concatenadas. Eu tenho a mania, meu filho diz que é mania, eu tenho pastas igual a esta, que eu coloco todos os documentos do imóvel que está sendo vendido para assessorar meu cliente. E o cliente às vezes fala, mas o teu preço é caro. Eu digo sempre, aliás, eu escrevo no meu cartãozinho, que eu faço um cartão, inclusive, bem humilde, porque eu gasto muito cartão. Então, mando minha secretária, é papel, manda ela copiar e corta, mas todos têm o mesmo conteúdo. Antes de comprar seu imóvel, previna-se uma consulta técnica. Essa consulta técnica é feita com vocês, corretores. Todo corretor tem a obrigação de dar uma orientação correta para todo cliente, que é simples. Hoje nós temos, por exemplo, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em registros de imóveis, compra Balbino Filho, na RT. É um livro baratinho, é um livrinho que é pequenininho, mas ele conta a história do registro de imóveis de 1135 até agora. É muito importante. O meu cartão diz o seguinte, antes de comprar o seu imóvel, previna-se. Uma consulta técnica custa menos que o prejuízo que você poderá sofrer. E é pura verdade. Agora, há pessoas, lamentavelmente, eu só tenho feito assessorias para grandes empresas. Eu não estou autorizado a falar nome de nenhuma, mas eles vão lá no meu escritóriozinho, é um escritóriozinho, uma casinha terra, humilde, mas eles vão lá e me procurar para fazer consulta comigo, e felizmente eu tenho tido resultados muito bons. Eu fiz a última palestra com os construtores lá do Anália Franco. Eles agora me pediram para fazer outra palestra agora em setembro. Eu falei, em setembro tudo bem, porque em agosto eu já tenho compromisso, eu faço uma palestra por mês só, não faço mais, porque é desgastante. Embora esta seja, não sei qual palestra, que número que é, mas cada palestra a adrenalina sobe. Que a gente está sempre preocupado em não fazer feio, não falar bobagem, então tem que pensar muito. Então, não é fácil. Eu me reservo sempre isso. Eu faço uma por mês e... Pois não. Eu queria voltar um pouquinho ao assunto do traspasse. Certo. Porque a gente tem se utilizado ultimamente de um sistema chamado venda com interveniência. Exato. Que é exatamente quando a pessoa ou não tem condição de continuar com aquela responsabilidade, quer passar para um imóvel de tamanho menor, por consequência de prestação menor, ou então quer se mudar do local. Certo. E é um traspasse que tem funcionado maravilhosamente, porque eu levo o meu cliente até o agente financeiro para que ele faça toda a negociação pelo valor total do imóvel, e o agente financeiro compra aquela dívida, faz a quitação e devolve ao vendedor o troco. Né? Mas o teu procedimento é corretíssimo. Essa semana mesmo teve lá um cliente, eu queria um financiamento da Caixa Econômica. Eu falei, você vai lá, procura fulana, fala aqui, eu que te mandei, porque a gente não ganha nada com isto. Mas o cliente vai ficar satisfeito, porque ele vai lá, tem todas as informações corretas e faz a negociação. Já teve um outro que veio lá, eu falei, olha, esse imóvel você não compra, porque o vendedor está com uma ficha quilométrica. Eu só queria mencionar como exemplo disso aí, o resultado que isso pode trazer para aquele que já foi nosso cliente. Eu vendi um imóvel para um casal, eles entraram com R$23 mil de fundo de garantia, pagaram 11 parcelas e me pediram para vender o imóvel que eles queriam mudar. Eu fiz a venda com interveniência, tudo na Caixa mesmo, os dois eram um financiamento na Caixa e o outro também, quitaram a dívida desse casal
para quem eu tinha vendido o primeiro, Exatamente. e dos 23 que ela entrou com fundo de garantia, em 11 meses, eles saíram com R$38 mil na mão pela venda do imóvel que foi valorizada e as prestações, 11 prestações que eles pagaram. Eu acho que esse é o melhor sistema para a gente Não tem agir dúvida. nessa hora. Porque quando o senhor faz assim, a interveniência do agente financeiro sempre permanece. Toda vez que o senhor faz uma transação, a escritura de pacto adjeto, ela hoje não aconselho fazer a hipoteca. É preferível a interveniência do agente financeiro, porque a hipoteca tem outros custos que não é conveniente para o cliente. Mas todas essas transações são assim mesmo, com interveniência do agente financeiro. E funciona, o senhor trabalha corretamente, é isso mesmo. Eu gostaria. Pois não. O senhor falou que presta serviço para a Caixa Econômica lá da Moca, é isso? Na Paz de Barros, na Arthur Azevedo. Acontece o seguinte, está acontecendo comigo no momento, a Caixa Econômica deu uma baixa da cédula hipotecária e do termo de quitação em 2001. Levamos no registro de imóvel, o registro de imóvel não aceitou, pediu para a Caixa enviasse outro, porque o funcionário que assinou aquilo não tinha mais a procuração da Caixa. Agora, com um documento de uma autarquia federal, o registro de imóvel não aceita, a gente vai confiar em quem? Estou mais 60 dias esperando um novo termo de quitação, sendo que já tem um de 2001. Gostaria que o senhor explicasse isso. Veja, o que acontece? Por que acontece isso? Há uma máxima do direito que diz o seguinte: quem dorme, o direito não protege. Evidentemente, aqueles que assinaram aquela quitação lá tinham plenos poderes para assinar aquele documento. O registro de imóveis está coberto com aquele documento. Se ele registrar com aquele termo de quitação de 2001, o próprio registro de imóveis está sujeito a ter uma vistoria lá, uma sindicância e ter problema. É por isso que eles querem. Hoje, por exemplo, a própria certidão de óbito, ela tem prazo de validade também. Embora hoje está até com 60, 90 dias, que não é necessário. Certidão de casamento, conforme a idade da pessoa que eles examinam, eles pedem uma certidão atualizada para ver se o cidadão não separou, etc. Porque nem todos têm identidade nova. Porque muitas das vezes, aliás, eu fiz uma assessoria para um cliente aqui do Butantã. E a vendedora, quando veio fazer entrevista, na frente do cliente, que é lógico, eu não falei para o cliente, apresentou a identidade. Não, eu sou solteira, porque o imóvel é meu. Tá bom. Eu olho a identidade, CC. Bom, tá bom, minha filha, então nós vamos estudar. Falei para o cliente, não compre. Por quê? Porque ela é casada. Mas como é que o senhor sabe? Eu sei porque está escrito na identidade dela. Eu não esse CC aqui quer dizer certidão de casamento. Não precisa, porque isso é CN, certidão de nascimento. Então, todos esses tipos de problemas são avaliados, principalmente a Caixa Econômica, que ela tem um departamento próprio hoje, que dá o ok final. Isso aí só atrasa o processo. Mas em 45 dias também sai, não é problema. Então, o registro de imóvel ele pode não aceitar esse documento de 2001. Ele tem esse poder de não aceitar, certo? Tem. Então, tá bom. Por causa do prazo. Tá legal. Sobre certidão de perimetral. Falou alguma coisa. Gostaria de saber que problemas tem, porque eu ganhei um lote por sorteio. Do INCRA. Veja, isso são requisitos essenciais para instrumentalizar um processo. Deixa eu só explicar para o senhor, desculpe essa linguagem jurídica, mas eu só posso falar dessa forma. A instrumentalização de um processo... Obrigado, hein, Roberto? Agora que eu te vi. Obrigado. A instrumentalização de um processo, o que é? É toda a documentação pertinente para aquela área. E qual é a documentação pertinente da área de um agrimensor? Ele tem que ter o curso de engenharia,
ou de agrimensura, tem que ter o registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tem que ter o registro no INCRA, no Instituto Nacional de Reforma Agrária, e tem que ter um certificado de georreferenciamento. É a referência geológica que o cidadão participou de um curso, entendeu? E é capacitado para fazer aquele serviço. Eu, no finalzinho das minhas loucuras, eu fiz um pouco também de georreferenciamento, mas não aplico, não. Eu só leio as plantas. Porque para ler uma planta, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento de georreferenciamento, o senhor pega uma planta aí acima de 1 milhão de metros quadrados, o senhor não consegue ler. Aliás, o Gugu me mandou, isso eu posso falar que não tem problema, o Gugu me mandou um trabalho e eu peguei a leitura e fiz como eu costumo fazer. Olha, abri, eu falei para o rapaz, olha, você me desculpe, mas alguma coisa aqui está errada. Não é possível. Eu falei, bom, eu já não estou atuando na área faz muito tempo, mas eu vou fazer essa leitura de UTMs, não vai bater. Mas como não vai bater? A primeira que você começou aqui está com angulação e distanciamento errado. Então, todas na sequência vai estar errado. Não é possível. O senhor é adivinhão. Eu falei, olha, se você estiver confundindo capacidade técnica profissional com adivinhação, procura uma cartomante e fala com ela. Perdi o cliente. Conclusão. Aí ele me pergunta, como que o senhor sabe que aqui está errado? Eu falei, porque você, quando foi pegar o ponto de partida, primeiro, quanto tempo o teu agrimensor deixou a máquina instalada para receber informação do satélite? Aí deixou uns 15 minutos. Para colher informação completa, o senhor tem que deixar no mínimo 3 horas e a auxiliar a 300 metros no máximo de distância, junto. Porque depois o senhor encaixa as duas no CAD 14, ela faz a leitura sozinha do perímetro. Então, eu disse a ele, porque acontece o seguinte, você pegou o ponto de partida da Anhanguera. E o meridiano de Alphaville é Alphaville, Barueri e USP. Se você cruzar em qualquer parte desse meridiano, não dá erro. Agora, você pegou aleatoriamente e fez. Embora eu não me especializei mais profundamente nisso, porque não me interessava. Mas ler uma planta eu sei. Eu estou à disposição do... Boa noite. Parabéns pela palestra, doutor Daniel. Muito enriquecedora. Como a gente diz em direito, com a vênia, a máxima vênia. Exato. No meu entendimento, que o colega perguntou sobre prédios, certo, incorporação, então os construtores, eles constroem de acordo com a BNT e as normas exato, do país. Exato. Historicamente, também geologicamente falando, nós estamos em cima de uma placa tectônica que não vai ter realmente um terremoto dessa magnitude. Exato. Desculpe já, máxima vênia. E a preocupação dele é para comprar o apartamento, verificar se tem incorporação, e a incorporação ela foi modificada, quando o doutor deve conhecer, com o novo Código Civil, em 2003, exato, onde o imóvel passa da propriedade dos incorporadores para o condomínio, por dação. Então, qualquer ação que haja sobre a construtora ou incorporadores não atinge esse imóvel mais. Tá? Esse imóvel pertence ao condomínio. É isso que eu tinha que falar. Uma boa noite. Veja, obrigado. Eu me especializei em atos registrais e formatei seguramente uns 20 prédios na Moca com a PNB 140. Então, iam para registro. O senhor tem razão. No momento em que estiver tudo registrado, tudo em ordem, com a matrícula aberta, eu não tenho preocupação nenhuma de comprar. Mas quando eu vou comprar, que via de regra, coloca lá o lançamento, e você vê o número da matrícula, aquela matrícula normalmente não é o registro da incorporação, não. É ainda da aquisição, que faz parte do todo. E ninguém reclama. Não pode, eu sei, não pode vender, mas vendem. Eles estão lá, na Praça Oscar Rodrigues, está lá, venderam já o prédio todo, está quase pronto. Não saiu ainda a documentação.
Eu sei. Eu sei. Não, de jeito nenhum. Enquanto não tiver tudo regularizado, eu fiz algumas incorporações, alguns trabalhos de regularização de imóveis. Eu nunca tive problema. Agora, você tem razão, porque no momento em que sai do incorporador e passa para a responsabilidade do condomínio, o condomínio que é responsável, isso não tem dúvida. Mas o condomínio passa a ser responsável pela cobrança dos condôminos, taxas de condomínio, manutenção e tudo aquilo. A parte de construção e tudo, sai do condomínio também. O condomínio não tem mais nada a ver com isso. A responsabilidade durante 5 anos continua sendo da construtora. Pelo menos é o que eu aprendi. Pode ser que... Doutor Daniel, aqui, Ferreira. O senhor está fazendo umas colocações em relação a na planta, de comprar um apartamento na planta. Certo. Mas eu, toda vez que trabalhei nesse setor, a construtora, ela sempre apresenta, deixa no stand, toda a documentação de incorporação, construtora. Então, o que apenas a pessoa tem que se preocupar é pedir só esses documentos para ver. Porque, do jeito que o senhor está colocando, eu estou entendendo que é temeroso até... Não, mas foi isso. Não é bem assim. Mas eu falei exatamente isso. Sabe, e comprou um apartamento na planta... Eu vendo os três itens que o senhor colocou, os 3 itens que o senhor colocou, saber local, saber a construtora, certo, quem são os incorporadores, essa é a segurança principal. E aquele memorial descritivo. Exato. Então, em cima daquilo, o comprador ele vai ficar seguro. Porque mas ele tem toda dúvida. A documentação em mãos. Né? Então, é isso que eu queria dizer, porque a pessoa, quando entra no stand, se ela não tiver esses itens que foi colocado, aí é complicado. Certo. Mas, normalmente, via de regra, toda construtora tem no stand toda a documentação, aprovação da prefeitura, tem tudo isso. Eu não vou polemizar. Outra coisa que ele tem que saber é saber se é drywall ou é alvenaria. Exatamente. Eu não vou polemizar, porque já passou pelas minhas mãos. E eu, lamentavelmente, eu tenho o desprazer de ver uma construtora fazendo construções aí e está completamente falida. Por quê? E quem compra não toma o cuidado de ir a fundo para ver quem é que faz parte, como é que está. E está aprovado com tudo bonitinho, etc. Está problema. Quando o cliente vem me procurar, eu falo para ele do problema. A público eu não falo, não. Cada um tem o seu assessor, tem um corretor de imóveis que lhe assessora, tem um bom advogado. Entende? Porque o advogado hoje é só para assessorar na documentação. Na venda de imóvel mesmo, procure sempre um corretor de imóveis, que é o responsável pela transação. Doutor Daniel, para tirar a dúvida dos colegas, a gente trabalha com imóveis financiados, imóveis de lançamento. Logicamente, todo só vai poder tirar uma reserva ou fazer uma venda de um imóvel se tiver toda a documentação em ordem. Exato. Prefeitura, tudo. Certo. Só que você não consegue passar, mesmo pagando à vista, mesmo depois do prédio pronto, o seu apartamento que você comprou, mesmo à vista, você não consegue tirar uma escritura definitiva. Por quê? Porque a incorporadora, principalmente se ela trabalhar com um agente financeiro, esse agente financeiro está financiando uma parte da obra, ou a obra total. Então, ele tem algumas unidades livres, e ele vai passando essas unidades livres, na medida que vão se acabando os financiamentos, quitando-se as unidades, vão sendo liberadas para escrituras definitivas. Mas, enquanto não acontece isso, o agente financeiro é dono da obra. Então, a incorporadora tem um compromisso com esse agente financeiro. Está financiada a obra, ele não pode dar uma escritura definitiva de nenhum apartamento. Por isso que ele só tem um compromisso de compra e venda até o último, quase até o último condômino quitar o financiamento. Mas veja bem, no compromisso de compra e venda, ele já vem elencado toda a qualificação de todas as partes participantes. Bom, o meu apartamento, que eu moro, eu comprei da Encol. Você compraria?
O senhor então pegou todos os condôminos e terminaram sozinho. Não, eu comprei, é tal problema. Eu fui a fundo verificar o problema, entende? E comprei e peguei a documentação e tenho a escritura minha definitiva, tranquilo. Só que a Incol era uma cooperativa, é diferente de uma incorporadora. Não, a Incol, que faliu. Isso. A Incol faliu. Mas está problema. Construtora? A construtora. Tem todos os meios de você adquirir e comprar. É lógico que esse é uma orientação que ela é bem profunda. A minha filha comprou, mora lá no mesmo conjunto, meu filho comprou, mora no mesmo conjunto, os meus amigos compraram, estão todos satisfeitos. Mas como? É outro problema. Mas em via de regra do trâmite você tem razão, é exatamente isso. Agora, veja, como eu tive uma entrevista na Moca e me perguntaram da segurança e das construtoras, eu falei, olha, vocês têm que ver o seguinte, não pode se generalizar o mau procedimento deste ou daquele para todos. Hoje nós temos na Moca excelentes construtoras. Salvo as escrituras públicas, né, nesse caso. Ah, sim. As escrituras públicas, mas automaticamente ela sai. Ela no finalzinho sai. E se não sair, você faz como eu fiz com o meu colega lá, uma adjudicação compulsória, o juiz dá. Obrigado. Boa noite, Daniel, tudo bem? Posso, aqui no fundo, Ricardo, corretor novamente. Obrigado, obrigado. Me ajuda numa coisa. No caso dos lançamentos, então falando, eu sou de terceiros, né, mas para entender melhor. No caso de lançamentos, o corretor de imóveis, quando atua num plantão, ou atua numa empresa comercial, né, não vamos entrar em nomes aqui, mas uma comercial, não construtora, comercial, ele faz normalmente 1/3 do trabalho que seria 100%, ou seja, ele faz a apresentação do produto, maquete, etc., faz o approach em termos de valores, de tabela, faz continhas e tal. Depois isso passa para uma instância diferente, que é a jurídica, e retroage lá atrás na pesquisa, estudo de projeto, etc., que é um outro grupo, arquitetos, engenheiros, administradores, etc. Qual é efetivamente a responsabilidade do corretor de imóveis dentro da atual 10.406/02, que é o Código Civil, né? O 722 você falou até o 629, dentro do Código de Defesa do Consumidor, 8.078/90, né? E daí para frente. Até onde efetivamente, porque ninguém me colocou, eu não entendi isso muito bem, gostaria até de aprender nesse sentido. Não. Até onde... Porque se eu faço... A gente é chamado, como em todas as situações, você agora tem que participar, blá, blá, blá. Mas se eu sou responsável por 1/3 do problema, então eu respondo por 1/3, eu respondo até onde isso? Porque me parece que dentro dessa desse novo entendimento legal hoje, mais flexível, né, etc., me parece que essas obrigações, responsabilidades, elas estão todas interligadas, elas se mantêm ao longo do tempo. Né? Então, até onde vai isso? Como advogado, eu gostaria de uma ajuda nesse sentido, se for possível, ficaria agradecido. Eu falo sempre como corretor de imóveis, mas tem um colega lá no fundo que é advogado. Nós temos um instituto que chama-se responsabilidade objetiva. Na cadeia de trabalho que você participa com 1/3, outro com 1/3, outro, quem está na cabeça, ele vai responder. Você entendeu? Porque você trabalha, faz 1/3 do trabalho, o outro faz 1/3 do trabalho. Quem estiver na cabeça do trabalho, por exemplo, o incorporador ou o construtor, se qualquer tipo de problema, é ele que vai responder. Não, mas ela não vai atingir a proporcionalidade de 1/3 nem de meio. A responsabilidade é objetiva. Quem responde, o teu empregado na tua empresa faz qualquer coisa errada, você que vai responder. Exatamente. Não entendi. Exato. Porque você transmitiu para o terceiro o que passaram para você. Você, quando vai participar de um lançamento,
Não sei como é que funciona, mas calculo que no meu tempo funcionava assim. Eu, há muitos anos atrás, trabalhei na Júlio Buguricim. Nós fazíamos uma aula, tinha uma aulinha lá, olha, é assim e tal, a planta é essa, a condição é essa. Então, é a mesma coisa. Quem é o responsável? Sou eu? Não sou eu, não. Eu vou transmitir o que me passaram. Só completar a minha participação. Pois não. A segurança, ela existe porque, graças à Impol, mudou-se a lei. Exatamente. Quando alguém lança um produto, tem que haver uma cota específica para aquele produto. Exatamente. Graças à Impol, o que está acontecendo? Porque e cá para nós, o Pedro Paulo era um grande construtor, construía direitinho. Viu? Infelizmente, eu sei das histórias, mas não interessa, que são problemas que... Bom, Daniel, nós queríamos, em nome de José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce, agradecer a sua brilhante participação aqui conosco. Tá? Como sempre, por favor, o nosso abraço.